Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Luna Solis. Eu sou Artemisa Lopes e hoje a gente tá aqui, pra comentar sobre a sexta temporada de Riverdale, mais precisamente o episódio 12, e eu te conto tudo o que rolou logo depois da vinheta. Pessoal, e assim, eu não sei se talvez seja só eu que esteja tendo essa impressão, mas eu acho que talvez para muitas outras pessoas também que estão assistindo aí essa sexta temporada de Riverdale, essa temporada ela talvez, está surpreendendo a gente de certa forma, de uma maneira até que positiva, porque a gente tem tido uma leva de episódios até que bem interessantes, principalmente, por causa desse vilão que a gente tá tendo aqui nessa sexta temporada, que é aí o nosso querido Percival, não é mesmo? E, uma vez que o episódio 11 foi um episódio ali que teve bastante ação, de certa forma, a gente teve a Tabitha ali viajando ali no tempo para tentar achar uma maneira, de conseguir derrotar ali o Percival. Aqui nesse episódio 2 a gente teve um episódio mais parado, de certa forma. Foi uma injeçãozinha de linguiça, se a gente parar pra pensar, foi sim, foi uma injeçãozinha de linguiça, mas eu ouso dizer que eu acho que ele foi, de certa forma, ao mesmo tempo episódio parado, mas também um episódio até que interessante, porque pelo menos assim, no meu ponto de vista, eu acho que ele foi um episódio que trouxe aí muitas informações novas pra gente. E aí, por causa de todos os acontecimentos ali do episódio 11, o Percival, ele tá ali se sentindo bem ameaçado pelo nosso squad, e ele arquiteta um plano ali, ele se utiliza ali de uma névoa, de um nevoeiro que vai passar ali pela cidade de Riverdale pra tentar atrasar, ali um plano que o Art tava montando ali junto com o restante do squad pra tentar tirar ele ali de vez, ali do conselho, pra tentar barrar ele ali de certa forma, E aí ele se utiliza desse nevoeiro pra separar, ali o grupo e manter todo mundo ali afastado, e por causa disso, o grupo é obrigado a adiar ali a reunião deles pra tentar tirar o Percival ali da jogada. E a partir disso, a gente teve aqui um episódio que ele ficou bem dividido ali em arcos, ficou uma coisa bem restrita mesmo ali em arcos separados, e mais precisamente, ali nos arcos bem focados ali nos casais aqui dessa sexta temporada, E aí nós acompanhamos, cada um ali dos casais em seus arcos próprios, pra trabalhar muito dessas questões internas aqui desses personagens, E a gente teve várias informações novas ali que envolveram esses arcos aqui desses personagens, e até uns personagens ali, mais secundários, eles tiveram um certo destaquezinho aqui nesse episódio também. E eu já vou começar falando, talvez do arco mais interessante que a gente teve aqui nesse episódio, que foi ali o arco, que envolveu a Betty e o Art, E eu acho que, de longe, o mais interessante pra mim, desse arco que envolveu eles dois não foi, a suposta, talvez, quase que confirmada gravidez da Betty, mas um pouco que a gente ficou sabendo do passado dela ali, quando ela tava ali iniciando ali a carreira dela dentro do FBI, ela ficou ali no cativeiro do assassino do Saco de Elite, que era uma coisa que eu acho que eu comentei em outros vídeos, a partir do momento que teve esse salto temporal na série, pelo menos assim, eu senti um pouco de falta da gente saber pelo menos um pouquinho, assim, do que aconteceu com eles quando eles estavam na faculdade, com quais pessoas que eles se envolveram, Claro que não fosse uma coisa, tipo, grandiosa, mas pelo menos, assim, pequenos flashbacks, sabe, deles na faculdade. Era uma coisa que eu pelo menos, eu acho que eu queria ter visto pelo menos um pouquinho. Eu acho que se eles tivessem colocado um pouquinho disso lá na quinta temporada, eu acho que a quinta temporada ela não ia ter sido tão maçante assim, Eu senti um pouquinho de falta disso. Eu queria ter visto a Betty na faculdade, sabe, a Verônica na faculdade, como que ela conheceu o Chad, sabe, sei lá, o Art no exército, sabe, mas que a gente teve um pouquinho de flashback dele também, mas eu senti um pouquinho de falta disso, assim, ali na quinta temporada. E aqui a gente teve um pouquinho, desse passado, não tão passado assim, da Betty aqui nesse episódio, quando tem um momento ali, que o nevoeiro toma conta ali da cidade de Riverdale, e ela e o Art, eles ficam presos ali na casa sem energia, e aí eles têm esse momento, que eles conversam um pouco ali sobre o relacionamento deles, sobre essa suspeita, de que a Betty comenta de que ela tá suspeitando de que ela tá grávida, e ela comenta um pouco ali com o Art de quando ela esteve
esteve ali no cativeiro com ali o TDK, né, pra quem assiste em inglês, né, pra ficar mais fácil aqui. E ela comenta que ela passa ali por uma situação bem traumática, né, que ela ficou ali no covil dele, então foi uma coisa que traumatizou muito ela de certa forma, que ela acabou trazendo um pouco disso pra vida pessoal dela, né, porque querendo ou não, é um trauma que acaba ficando ali na pessoa, né, e por conta disso, eu acho que isso de certa forma justifica um pouco todo aquele processo que a gente viu lá na 5ª temporada, né, a partir do momento que teve o salto temporal, de quando ela tava passando por todo aquele tratamento psicológico, todo aquele filtro, né, psicológico antes de ingressar no FBI ali de fato, né? Então, esse foi um ponto bem interessante aqui desse arco da Betty, que vale a pena ressaltar, que foi bem legal, pelo menos assim, saber um pouquinho, né, do passado dela, de quando ela tava ali ainda iniciando ali a carreira dela dentro ali do FBI. E o que diz respeito a Betty White, né, girou muito em torno disso também, né, da Betty lidando com os traumas dela e, né, essa suposta, né, essa suspeita aí da gravidez deles dois, que é uma coisa que me surpreende um pouco, né, porque pelo menos assim, na minha concepção bem particular mesmo, eu não vejo a Betty como mãe, sabe, tipo, indo pra um lado assim do passado dela, da família dela, né, porque tem toda aquela questão de que ela é filha de um serial killer e tem essa coisa da genética, do gene de serial killer na família dela, então assim, será que ela iria passar isso, correr o risco, né, de passar isso pra uma criança? Então, assim, é meio complicado isso, mas enfim, né, como a gente viu ali no final do episódio, né, eles quiseram deixar a gente, né, com a pulguinha ali atrás da orelha, né, porque ali no finalzinho do episódio a gente viu a Betty fazendo ali o teste de gravidez de farmácia, né, e pela expressão deles, né, eu achei até que foi uma sacada, né, deles ali, bem sacana deles, né, porque pela expressão ali deles, não dá pra você tirar a conclusão de, tipo, ela tá grávida, ela não tá grávida, né, então foi uma coisa que ficou reservada aí mesmo pro próximo episódio pra revelar de fato se a Betty está grávida ou não. E aí logo em seguida, né, a gente também teve, né, o nosso outro casal, né, que é a Verônica e o Red, né, eles ali tendo que lidar ali com a DR, né, após os acontecimentos do último episódio, né, que o Red, ele deu uma enganada ali na Verônica, né, roubou ali algumas máquinas do cassino dela, eles tiveram uma briga pra lá de feia, e aqui nesse episódio, né, ficou bem focado em tentar consertar isso, né, e eu achei bem interessante, né, o que envolveu ali o arco deles, que, pelo menos assim, ao meu ver, né, no meu ponto de vista, eles tiveram uma conversa bem profunda, né, até de certa forma, né, bem interessante, né, porque ao mesmo tempo foi uma briga, mas ao mesmo tempo foi uma discussão interna deles, não só como casal, né, mas ali como pessoas separadas, né, porque até em determinado momento que eles estão discutindo, né, eles falam que não diz respeito só a eles como casal, né, diz respeito a eles pessoalmente também, né, que inclusive o Red, ele até comenta que eles se parecem muito, né, com os pais da Verônica, né, o Harry e a Hermione, né, ele fala isso pra Verônica, que talvez ela projeta muito disso no relacionamento deles como casal, e aí a Verônica revida e tem toda aquela coisa toda, então assim, o arco deles girou muito em torno disso, e principalmente, né, do fantasma do Hiram na vida deles, né, que o Red, de certa forma, ele acha que a Verônica ainda tenta manter muito dele, né, do pai dela, né, o Hiram, na vida deles, né, principalmente ali pelo fato dela manter o quadro dele ali pendurado ali no fundo do escritório, e inclusive ele até pede pra ela, né, se livrar desse quadro pra, tipo, enterrar o Hiram de vez da vida deles, né, e parece que a Verônica, assim, vai dar cabo ali no quadro do Hiram, como a gente vê ali no decorrer do episódio, e eles até que se acertam de certa forma, né, então foi bem interessante ver essa dinâmica do casal aqui nesse episódio, porque eu acho que o Red e a Verônica, eles são um bom casal, eles são um casal muito interessante, como eu já comentei em outros reviews, na minha opinião, eles funcionam muito bem juntos, né, porque eles são mais do que um casal, né, eles são parceiros ali, de certa forma, e eu ouso até dizer que, de certa forma, eles até me lembram um pouco o Jughead e a Betty ali, né, nas primeiras temporadas, no que diz respeito a essa parceria que eles têm, né, eles têm uma parceria, uma dinâmica que é bem interessante de se ver e de se acompanhar. Eu acho que esse foi um passo necessário para que eles se firmem ali como casal de vez, né? A gente também teve, né, o nosso querido casal ali, a Tabitha e o Jughead, né, que a dinâmica deles foi uma dinâmica um pouquinho amena, né, se comparado com a Betty e o Art e a Verônica e o Red, né, porque girou muito ali em torno, né, deles tentarem, na verdade, construir a relação deles, né, e principalmente por um segredo, né, que a Tabitha tava mantendo ali do Jughead, né, tentando manter, na verdade, né, porque como sabemos, o
o Jughead, ele pode ler mentes, inclusive ele até pede pra Tabitha se, né, com esse poder dela de voltar no tempo, se ela pode, né, voltar, né, antes ali da explosão, pra que ele não perca ali, né, a sua audição, né. A Tabitha comenta aqui, tem coisas que nem mesmo a viagem no tempo pode alterar, né? E a dinâmica deles acaba girando muito em torno disso. E ali no finalzinho do episódio a gente tem ali uma bomba, né? De que a Tabitha, na verdade, ela já projetou vários possíveis finais ali, né? Pra que eles consigam derrotar ali o Percival, já que parece que ela é uma peça bem fundamental ali com relação a essa questão. E ela comenta, né, ali sobre a possibilidade de que talvez a única alternativa que eles tenham é que o Jughead, né, vá ter que dar uma morrida aí para que eles consigam finalmente derrotar o Percival. E eu me questiono se isso realmente talvez vá acontecer aí ao fim da temporada, né? Porque lembrando, tem toda essa questão também do retorno da Sabrina, que como eu comentei no último review, eu acredito que ela vai aparecer ali por conta do Percival e por conta de todas essas revelações que a gente teve sobre ele no último episódio, né, sobre esse lado sobrenatural aí do personagem. Mas, né, isso foi citado aqui nesse episódio, né, teve várias citações sobre isso aqui nesse episódio e, né, teve essa revelação aí de que talvez seja necessário, né, que o Jughead morra aí pra que eles consigam derrotar ali o Percival de vez, né, e o Jughead, inclusive, ele até meio que deixa no ar assim que se, né, pra o Percival seja derrotado, seja preciso que ele morra, então que ele morra, né? Eu não sei o que pensar sobre isso, né? Porque eu gosto muito de Jughead. Ele é de longe, já há bastante tempo, ele é um dos meus personagens favoritos. Então, assim, gente, será que ele vai morrer mesmo, assim, ao fim da temporada, pra que eles finalmente consigam, né, derrotar ali o Percival, né? E também, né, vale ressaltar que esse episódio aqui, ele deu um certo destaque para uns personagens secundários, né? Vide aí o Kevin, né, que ele teve até, né, um certo tempo de tela aqui nesse episódio, né, comparado, né, o tempo de tela que o personagem tem na série, né, desde já há bastante tempo, né, e aí como foi um episódio que foi bem focado ali nos casais, foi a vez dele, né, e aqui a gente teve ele tendo uma dinâmica com o antigo amor dele ali, dos tempos ali do ensino médio, né, também trouxe muito desse conflito, né, que ele tá tendo ali com a Tony e com o Fangs, né, que também eles tiveram um momento deles ali de casal, mas assim, o arco deles tava bem integrado, né, girou muito em torno disso, né, o arco do Kevin tava bem interligado ali com o arco da Tony e do Fangs, no que diz respeito ali, né, a guarda ali do Baby Anthony, né, do bebê Anthony, que o Kevin quer pegar pra ele, né, por causa de toda essa coisa que acaba envolvendo a Tony, dela se envolvendo com serpentes, né, em coisas ali bem perigosas, e aí o Kevin tá querendo tomar a guarda ali do bebê pra ele. E aí o episódio girou muito em torno disso, né, tiveram pequenos momentos ali do Kevin interagindo com o antigo amor de infância dele ali, e também essa questão da guarda aí do Baby Anthony, né, que a Tony tá bem preocupada aqui com essa questão. E é claro, né, que eu não poderia esquecer, né, deixar de comentar, né, sobre a Cheryl aqui nesse episódio, né, e mais uma vez, assim que eu vi a mãe dela aparecendo, eu pensei, ai, lá e vem. Trouxeram mais uma vez um arco chato, um arco monótono pra Cheryl aqui nesse episódio, porque, sei lá, a atriz tem que aparecer, é coisa de contrato, mas enfim, mas nós fomos surpreendidos positivamente, né, com o arco da Cheryl aqui nesse episódio, né, porque a gente teve aí o retorno da mãe dela, né, se dizendo aí arrependida. E, gente, eu não sei, eu sou uma pessoa desconfiada, eu tenho minhas suspeitas aí com relação a essa redenção repentina dela aí. Eu não comprei aquela história dela de que, que ela foi pro Himalaia, não sei aonde, e ela se arrependeu do que ela fez. Eu não sei, ficou bem esquisito. Mas, né, o retorno, né, da mãe da Cheryl aqui nesse episódio surgiu muito em torno aqui, né, de trazer uma revelação pra gente que talvez não seja uma grande revelação assim, né. O arco da Cheryl, né, pode não parecer, mas sim, ele também girou em torno de um casal, né, porque por mais que a mãe dela, quem tenha aparecido nesse episódio, que tenha interagido com ela aqui nesse episódio, mas nós tivemos aí uma informação aí novíssima, fresquíssima, né, de que a mãe da Cheryl, ela trouxe ali, né, as cartas ali do primeiro amor da Cheryl, né, que foi a Heather, né,
E lembrando e também, né, contando, né, pra quem não saiba, né, de que está confirmado de que nós vamos ter, né, a presença da Heather nessa sexta temporada de Riverdale, né? Aí o primeiro amor aí da Cheryl, ela vai aparecer aí nos próximos episódios dessa sexta temporada. E aqui nesse episódio a gente teve aí a primeira grande menção aí à personagem, né? Então o arco da Cheryl aqui nesse episódio gira em torno basicamente de introduzir aí a personagem pra gente, né? E todo esse grande drama, né, que gira em torno, né, que traz pra Cheryl, né? Porque quando ela lê ali as cartas que a mãe dela segurou, né, todos esses anos, a Cheryl, ela ficou bem sentida com isso, né? E com a confirmação de que a personagem vai sim aparecer nessa sexta temporada, né, a gente pode esperar aí grandes emoções e talvez, quem sabe, né, que a Cheryl finalmente, né, depois de tanto tempo, ela tenha um final feliz, né? Um final merecido, né? Porque parece, né, que Shawnee talvez não vai acontecer, né? Eu tinha minhas esperanças, né, com toda aquela coisa que tava acontecendo com a Abigail e tudo mais, né? Mas no final não deu em nada, né? Mas talvez, será que vem aí, né, finalmente o final feliz pra Cheryl, né? Com ela reencontrando aí o primeiro amor da vida dela e finalmente ela vai ter um relacionamento, esperamos que saudável e que seja uma coisa que realmente que vingue, né? E que dê certo e que ela possa, né, finalmente ter um final feliz, né, gente? Porque a Cheryl, coitada, ela só sofre aqui nessa série. E eu acho que talvez seja o caso, talvez ela vai aparecer, né, conforme, né, a gente viu ali que foi liberada a sinopse da personagem. Ela vai ser um personagem que ela tem um mistériozinho, né, que ela vai trazer uma coisa que vai agregar aqui nessa sexta temporada, né? Será que ela também vai se revelar alguém que também tem poderes, né? E talvez por causa disso que ela vai aparecer aqui na cidade de Riverdale. Será que ela vai ser algum tipo de peça-chave ali também contra o Percival, de certa forma? Será que ela vai ter alguma coisa a ver com a participação da Sabrina, né? Com o retorno da Sabrina aqui nessa sexta temporada, né? Então, assim, a gente já pode esperar aí grandes surpresas que envolvem aí a personagem. E basicamente, né, foram esses os acontecimentos, né, que envolveram aqui esse episódio. Foi um episódio bem restrito, né, de certa forma. Foi uma encheçãozinha de linguiça, né? Mas eu acho que foi até, de certa forma, bem interessante também, né? Não foi uma coisa chata, né? Revelaram coisas sobre ali um pouquinho do passado da Barry, né? Teve, né, a DR ali de Verônica e Red, né? E principalmente que eu acho que foi o melhor desse episódio, né? Foi, né, essa revelação, esse primeiro vislumbre que a gente teve dessa personagem da Heather, que foi aí o primeiro amor da Cheryl e que está confirmadíssima aqui nessa sexta temporada, né? A gente já pode esperar a aparição dela aí nos próximos episódios, ou quem sabe talvez aí no finalzinho do episódio. Então é isso, pessoal, esses foram aqui, né, os principais acontecimentos aqui desse episódio 12 de Riverdale, né? Não aconteceram grandes coisas, mas ao mesmo tempo aconteceu também, né? A gente teve revelações bem interessantes aí, e é claro, né, que a gente fica na aguarda aí do episódio 13, né, pra ver o que vai acontecer aí com os personagens, né? Qual que vai ser o próximo passo aí do Percival, né? Que, como a gente viu aí no finalzinho do episódio, ele conseguiu se tornar prefeito da cidade de Riverdale, né? Então, assim, como os próprios personagens comentam ali, né, que parece que ele ter se tornado prefeito foi só o primeiro passo de talvez um grande plano bem maior e mais macabro, né, que ele tenha em mente aí. Então é isso, esse foi o review do episódio 12 de Riverdale. A gente vai ficando por aqui. Eu espero vocês, né, pro review do episódio 13, né? Se você for novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o like se você gostou do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!